Você sente o peso no ar quando chega em casa, aquela sensação de que algo não está certo, como se forças invisíveis estivessem rondando sua família, seus filhos, seu lar, e talvez você tenha tentado ignorar isso, tenha fingido que é apenas cansaço, apenas estresse, apenas coincidência, mas no fundo do seu coração você sabe que existe uma batalha espiritual acontecendo neste exato momento. E não é coincidência você estar aqui agora lendo estas palavras, porque o Espírito Santo te trouxe até este momento profético. Este Kairos divino, onde Deus está prestes a revelar uma verdade poderosa sobre a proteção celestial que Ele preparou para você e para todos aqueles que você ama. Pare por um instante e sinta o seu coração. Ele está acelerado, porque algo dentro de você reconhece que esta mensagem não é comum, não é apenas mais um texto religioso que você vai ler e esquecer. Esta é uma palavra que vem diretamente do trono de Deus, carregada de unção e poder para transformar a atmosfera espiritual da sua casa e da sua vida. E antes de continuar, eu preciso que você faça algo crucial neste momento. Se você sente que o Espírito Santo te trouxe até aqui, se algo em seu espírito confirma que esta mensagem é para você, então demonstre isso agora mesmo se inscrevendo neste canal, porque você não pode perder nenhuma palavra que Deus vai liberar daqui para frente. Aperte o like para que esta mensagem de proteção espiritual alcance mais famílias que estão sendo atacadas pelo inferno. Deixe seu amém nos comentários, confirmando que você recebe esta blindagem angelical sobre sua casa. E compartilhe imediatamente com aquelas pessoas que você ama e que você sabe que estão sob ataque espiritual, porque talvez você seja o instrumento que Deus escolheu para levar esta revelação poderosa até elas. Não ignore este impulso do Espírito. Haja agora, antes de continuar. Eu preciso que você entenda algo fundamental desde já, meu irmão, minha irmã. A guerra espiritual não é uma metáfora bonita que usamos nos cultos. Não é apenas um jargão evangélico que repetimos sem pensar. É uma realidade concreta, palpável, que está acontecendo neste exato segundo ao seu redor. E as forças das trevas sabem muito bem quem você é, conhecem seus pontos fracos, estudam sua rotina, observam seus filhos e estão constantemente buscando brechas para entrar na sua casa, na sua mente, no seu casamento, na vida dos seus filhos. A palavra de Deus não deixa dúvidas sobre essa realidade quando nos diz em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E você pode estar se perguntando agora, mas como eu posso enfrentar algo que não consigo ver? Como posso lutar contra inimigos invisíveis que atacam quando estou dormindo, que sussurram pensamentos destrutivos na mente dos meus filhos, que plantam discórdia no meu casamento? E a resposta para esta pergunta que está ardendo no seu peito neste momento vai mudar completamente a forma como você enxerga a proteção divina. O Senhor dos Exércitos não te deixou desamparado nesta batalha. Pelo contrário, Ele estabeleceu desde o princípio dos tempos uma hierarquia celestial poderosa, exércitos angelicais que foram criados especificamente para guerrear ao lado dos filhos de Deus. E entre esses guerreiros celestiais, existe um que se destaca, um príncipe dos anjos que teve seu nome gravado nas páginas sagradas justamente por causa da sua lealdade inabalável a Deus e da sua autoridade absoluta sobre as forças demoníacas. E esse guerreiro celestial é Miguel, cujo próprio nome é uma declaração de guerra contra o inferno, porque Miguel significa literalmente quem é como Deus, uma pergunta retórica devastadora, que ecoa através dos séculos como um grito de batalha contra Satanás e todos os seus demônios. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora.
vulnerável, exposto, como se sua casa fosse um campo de batalha, onde você está perdendo terreno todos os dias, e seus filhos estão se afastando dos caminhos do Senhor, e seu casamento está desmoronando sob ataques invisíveis, e sua saúde está deteriorando sem explicação médica, e suas finanças estão sendo drenadas de forma sobrenatural, e você já tentou de tudo, já orou, já jejuou, já foi em vigílias, já recebeu oração de pastores ungidos, mas parece que nada funciona. Parece que o inferno tem uma autorização especial para destruir tudo aquilo que você ama. Mas espere, há algo que você precisa saber, algo que o Espírito Santo me mostrou em oração profunda e que vai mudar completamente sua perspectiva sobre esta guerra, e é o seguinte: muitas vezes o problema não é a intensidade da sua fé, não é a quantidade das suas orações, não é a sua consagração ou santidade. O problema é que você tem tentado lutar sozinho uma batalha que Deus nunca planejou que você enfrentasse sem a ajuda dos seus exércitos celestiais. Porque o próprio Jesus Cristo, durante seu ministério terreno, não desprezou o ministério dos anjos, muito pelo contrário. Em Mateus 26:53, ele deixou claro que poderia convocar mais de 12 legiões de anjos se quisesse, e se o próprio Filho de Deus reconhecia a importância do ministério angelical, quem somos nós para ignorar esse recurso celestial que o Pai colocou à nossa disposição? O que vou revelar agora vai surpreender você e pode até gerar resistência em seu coração se você foi ensinado de forma errada sobre o papel dos anjos na vida do cristão. Mas eu preciso que você abra seu espírito para receber esta verdade bíblica fundamental, porque existe uma diferença gigantesca entre adorar anjos, o que é claramente condenado nas Escrituras, e reconhecer o ministério angelical que Deus estabeleceu para a proteção e auxílio dos seus filhos. E essa distinção é crucial para você entender o poder da oração de blindagem espiritual através do arcanjo Miguel. Veja bem, quando você clama pelo nome de Jesus Cristo, você não está apenas pronunciando uma palavra mágica, você está invocando todo o poder e toda a autoridade do Filho de Deus. E junto com essa autoridade vem o direito de requisitar a ajuda dos exércitos celestiais que estão sob o comando direto de Cristo. E Miguel é exatamente isso, um comandante dos anjos que luta sob as ordens de Jesus. Não é uma divindade separada, não é um Deus menor, não é um intermediário que substitui Cristo. Ele é um servo do Altíssimo, um guerreiro celestial que executa as ordens do Rei dos Reis. E quando você ora pedindo a intervenção de Miguel, você não está orando para ele como se fosse um Deus. Você está pedindo a Deus que envie seu príncipe angelical para estabelecer uma blindagem espiritual ao redor da sua família. Você sente Deus falando com você agora. Sente o Espírito Santo confirmando no seu coração que esta palavra não chegou até você por acaso. E talvez lágrimas estejam começando a escorrer pelo seu rosto porque você finalmente entendeu que não precisa lutar sozinho, que existe um exército celestial esperando a ordem divina para ir à guerra ao seu lado. E essa revelação está quebrando as algemas de medo e desespero que o inimigo colocou ao redor da sua alma. O livro de Daniel nos mostra de forma cristalina o poder e a autoridade de Miguel em combate espiritual. No capítulo 10, versículo 13, vemos Daniel orando e jejuando por 21 dias. E um anjo aparece a ele e explica que a resposta à sua oração foi enviada desde o primeiro dia. Mas o príncipe do reino da Pérsia, que é uma referência direta a um principado demoníaco de alto nível, resistiu durante todos aqueles 21 dias até que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar, e isso te mostra algo devastador sobre a realidade espiritual.
Existem níveis de batalha que requerem níveis correspondentes de autoridade angelical, e Miguel opera no mais alto escalão da hierarquia celestial justamente para enfrentar os principados e potestades mais poderosos do reino das trevas. Mas isso não é tudo. Há mais, muito mais que você precisa descobrir sobre o papel profético de Miguel na proteção do povo de Deus, porque em Daniel 12, versículo 1, está escrito que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, e isso revela algo profundo sobre o ministério contínuo de Miguel ao longo dos séculos. Ele não é apenas um personagem bíblico do passado. Ele é um defensor ativo que continua levantando-se em favor daqueles que pertencem a Deus. E se você está lendo isso agora, é porque seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Você é filho e filha do Deus Altíssimo. Você tem direito legal no tribunal celestial de clamar por esta proteção angelical. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você neste momento. Mostrou-me que você tem sentido uma pressão esmagadora sobre sua família, como se um peso invisível estivesse tentando esmagar tudo aquilo que você construiu em Deus. Seus filhos estão rebeldes de uma forma que não condiz com a educação que você deu. Seu casamento está sob ataques sistemáticos que parecem sobrenaturais na sua intensidade. Sua casa virou um campo de batalha, onde a paz fugiu e a confusão reina. E você está exausto, cansado de lutar, tentado a desistir. Mas não ignore esta mensagem que Deus está enviando para você através destas palavras, porque o que vou falar agora é a chave para tudo que você está enfrentando. A blindagem espiritual que Miguel estabelece não é uma proteção passiva. Não é como se você orasse uma vez e pronto, está protegido para sempre, sem precisar fazer mais nada. A guerra espiritual requer vigilância constante, oração persistente e uma disposição de parceria com os propósitos celestiais. E quando você começa a orar regularmente pela intervenção do príncipe Miguel, você está, na verdade, ativando uma cobertura angelical que funciona como um escudo em múltiplas camadas ao redor da sua casa, da sua família, dos seus filhos. E essa cobertura não pode ser penetrada pelas forças demoníacas comuns que têm atacado você até agora. Pense comigo por um instante. Se um anjo comum foi capaz de matar 185 mil soldados assírios em uma única noite, conforme registrado em 2 Reis 19:30. E 5. Imagine o poder devastador que o arcanjo Miguel, o comandante supremo dos exércitos angelicais, tem à sua disposição quando Deus o envia para proteger uma família que clama por socorro. Apenas pare e sinta o que Deus está comunicando à sua alma agora. Você está sentindo algo mudar na atmosfera ao seu redor. Uma presença angelical se manifestando enquanto você lê estas palavras ungidas. E isso não é imaginação, não é psicologia, é a realidade espiritual respondendo à sua fé que está sendo ativada neste exato momento. O livro de Judas, versículo 9, nos traz uma revelação ainda mais impressionante sobre Miguel, dizendo que quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: "O Senhor te repreenda." E isso nos ensina algo crucial sobre a autoridade espiritual legítima. Miguel não opera em rebeldia, não age por conta própria, não busca glória pessoal. Ele invoca constantemente a
Autoridade do Senhor. E é exatamente assim que você também deve operar quando estiver orando pela blindagem espiritual da sua casa. Você não está colocando sua fé em Miguel como se ele fosse a fonte de poder. Você está reconhecendo que Miguel é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E que quando você clama em nome de Jesus Cristo para que o Senhor envie seu príncipe angelical, você está agindo dentro da ordem estabelecida pelo próprio céu. Talvez você esteja se perguntando agora, mas como exatamente eu faço isso? Como eu oro para que esta blindagem seja estabelecida? Quais são as palavras certas? Qual é o protocolo espiritual? E eu vou te mostrar exatamente isso em breve, mas antes preciso que você entenda a teologia correta por trás desta prática, para que sua fé seja edificada sobre fundamento sólido e não sobre superstição religiosa. Tire um momento só seu e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo agora? Porque existe uma guerra pelo controle da narrativa da sua vida. Acontecendo neste exato instante, o diabo quer que você acredite que está abandonado, que Deus te esqueceu, que não há esperança para sua família, mas a verdade é radicalmente diferente. A verdade é que enquanto você estava dormindo ontem à noite, anjos estavam montando guarda ao redor da sua casa. Enquanto você estava no trabalho, hoje preocupado com 1000 coisas, guerreiros celestiais estavam lutando batalhas invisíveis em seu favor. E agora, neste momento profético, Deus está te dando acesso a uma dimensão de proteção que você nem sabia que existia. O Salmo 91, que é o salmo de proteção por excelência, declara no versículo 11 que ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E esta não é uma promessa vazia, não é poesia religiosa, é uma garantia de Deus registrada na sua palavra eterna, de que existe um ministério angelical constante, operando em favor daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. E Miguel é parte fundamental desse ministério, porque ele comanda as legiões que executam essas ordens divinas de proteção. Mas espere, tem algo ainda mais profundo que preciso revelar sobre o papel de Miguel na grande batalha cósmica entre o bem e o mal. E isso está registrado em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, onde João vê em visão profética uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhando contra o dragão, e o dragão e os seus anjos combatiam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E você entende o que isso significa para a sua vida prática? Significa que o mesmo Miguel que derrotou Satanás e o expulsou do céu, continua com autoridade absoluta sobre todas as forças demoníacas que tentam atacar você e sua família aqui na terra. Não é coincidência. É Deus falando com você neste exato momento. Ele sabia que você precisaria ouvir isso hoje, que você está em um ponto de decisão crucial, onde ou você vai se render ao medo e à desesperança, ou vai levantar em fé e clamar pela intervenção celestial que vai mudar completamente o rumo da sua história. E a escolha é sua. Mas saiba que o tempo está se esgotando, porque o inimigo está planejando um ataque devastador contra a sua família nas próximas horas e dias. E você precisa agir agora, não amanhã, não na próxima semana. Agora, neste momento, enquanto a unção ainda está sobre você. Seu coração está acelerado, porque você reconhece sua história nas palavras que estou falando. Você sabe que não chegou até aqui por acaso, e lágrimas de reconhecimento estão molhando seu rosto, porque finalmente alguém colocou em palavras o que você tem sentido, mas não sabia expressar. Essa opressão constante, essa sensação de estar sendo vigiado por olhos malignos, esses pesadelos que seus filhos têm tido, essas discussões que surgem do nada no seu casamento, esses acidentes inexplicáveis.
essas doenças que os médicos não conseguem diagnosticar, tudo isso tem um denominador comum: é guerra espiritual. E agora você vai aprender como estabelecer uma blindagem que o inimigo não conseguirá penetrar. A oração de blindagem através de Miguel não é uma fórmula mágica onde você repete palavras sem entender o que está fazendo. É um ato de fé inteligente, baseado na revelação bíblica de que Deus estabeleceu hierarquias celestiais para a proteção dos seus filhos. E quando você ora, especificamente pedindo que o Senhor envie o príncipe Miguel para estabelecer cercas de proteção ao redor da sua casa, você está agindo em alinhamento total com a vontade revelada de Deus nas Escrituras. Acalme seu coração, respire e ouça a voz do Espírito Santo, porque agora vamos entrar em um território sagrado. Vamos aprender juntos como orar de forma poderosa e eficaz. Vamos declarar sobre sua casa e sua família palavras que vão ativar o mundo angelical. E eu preciso que você esteja totalmente focado. Desligue o que estiver te distraindo. Encontre um lugar onde você possa falar em voz alta, se possível, porque a oração que vou te ensinar agora tem poder para quebrar maldições geracionais, expulsar demônios que estavam assentados na sua casa há anos e estabelecer uma cobertura de proteção que vai fazer o inferno recuar em terror. Coloque sua mão no coração agora, sinta ele batendo. Esse órgão magnífico que bombeia vida através do seu corpo é também a sede espiritual onde Deus habita se você o aceitou como Senhor e Salvador. E é desse lugar que vamos clamar, não da sua mente cheia de dúvidas, não das suas emoções instáveis, mas do seu espírito regenerado, onde o Espírito Santo faz morada. Ore assim comigo. Repita em voz alta se estiver sozinho ou em sussurro se houver alguém perto. Mas faça com fé absoluta, com convicção inabalável de que cada palavra que sair da sua boca vai ecoar no trono de Deus e ativar legiões angelicais. Senhor Jesus Cristo, eu venho até ti, neste momento reconhecendo que sou teu filho, tua filha, comprado com teu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. E é pelo teu nome poderoso, o nome acima de todo nome, que eu me apresento agora diante do teu trono de graça, pedindo misericórdia e socorro no tempo oportuno. Pai Celestial, tu conheces cada ataque que minha família tem sofrido. Tu vês as estratégias que o inimigo tem arquitetado contra minha casa. Tu sabes das batalhas que tenho lutado sozinho e das vezes que quase desisti, porque o peso era grande demais. Mas hoje, Senhor, eu clamo pela tua intervenção sobrenatural. Eu peço que envies teus anjos poderosos, especialmente o príncipe Miguel, teu arcanjo guerreiro que já derrotou Satanás e o expulsou do céu, para estabelecer uma blindagem espiritual ao redor da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Que Miguel e seus exércitos angelicais montem guarda nas portas da minha casa, nas janelas, em cada cômodo, expulsando toda a presença demoníaca que tenha se infiltrado através de brechas que eu ou minha família demos, seja por pecados não confessados, por objetos contaminados, por palavras de maldição que foram proferidas contra nós. Que toda a operação das trevas seja desmantelada agora em nome de Jesus. Senhor, eu aplico o sangue de Jesus sobre cada membro da minha família, sobre meus filhos, sobre meu cônjuge, sobre mim mesmo, e peço que tua luz gloriosa dissipe todas as trevas que tentaram se estabelecer na minha casa, que o fogo do Espírito Santo queime toda a raiz de maldição geracional, toda a aliança com demônios que tenha sido feita por antepassados e que a partir de agora minha casa seja território exclusivo do reino de Deus. Amém. Você sentiu o que aconteceu enquanto orava? Sentiu uma liberação no seu peito, como se um peso tivesse sido tirado. E isso não é sugestão psicológica, é a realidade espiritual mudando em resposta à sua fé. E eu preciso que você entenda que esta oração que acabamos de fazer juntos não foi o fim.
Foi apenas o começo de uma jornada de vigilância espiritual que você precisa manter daqui para frente, porque o diabo não vai simplesmente aceitar a derrota e ir embora para sempre. Ele vai tentar novos ataques, vai procurar novas brechas, e você precisa estar preparado para isso. O que vou revelar agora pode parecer intenso demais para alguns, mas é a verdade pura das Escrituras e da experiência de inúmeros servos de Deus ao longo dos séculos. E é o seguinte: sua casa é mais do que apenas um local físico, onde você dorme e come. Ela é um território espiritual que precisa ser constantemente consagrado e protegido. E existem coisas práticas que você pode e deve fazer para manter a blindagem angelical ativa e funcionando com máxima eficiência. Primeiro, você precisa fazer uma limpeza espiritual completa da sua casa, e isso significa examinar cuidadosamente cada objeto que você tem, cada quadro pendurado na parede, cada livro na estante, cada brinquedo das crianças, cada enfeite decorativo, porque muitos ataques espirituais entram através de objetos contaminados que carregam maldições, que foram consagrados a demônios sem você saber, que vieram de lugares de ocultismo ou foram dados por pessoas que praticam feitiçaria. E enquanto esses objetos estiverem na sua casa, eles funcionam como antenas que atraem atividade demoníaca. Em Atos 19, versículos 18 e 19, vemos os novos convertidos de Éfeso confessando suas práticas e trazendo seus livros de magia para serem queimados publicamente no valor de 50.000 peças de prata. E isso nos ensina que santidade genuína requer separação total de tudo que é consagrado às trevas, por mais valioso que seja em termos financeiros ou sentimentais. Se um objeto está abrindo porta para demônios, ele precisa ser removido imediatamente, sem hesitação. Este é seu momento Kairos, filho e filha do Deus Altíssimo, o tempo de Deus na sua vida, onde uma decisão que você tomar nas próximas horas vai determinar o destino espiritual da sua família pelos próximos anos. E eu não estou sendo dramático, estou sendo profético, porque o Espírito Santo está me mostrando agora mesmo que existe uma janela de oportunidade aberta sobre sua vida. Uma brecha no tempo onde o céu está especialmente atento à sua situação. E se você agir em obediência radical, se você fizer a limpeza espiritual que estou te ensinando, se você orar com fervor pela blindagem de Miguel, você vai ver nos próximos dias e semanas uma transformação tão radical na atmosfera da sua casa, que as pessoas vão perguntar o que aconteceu, vão querer saber que milagre ocorreu, e você vai ter o privilégio de testemunhar do poder de Deus. Segundo, você precisa estabelecer altares de oração na sua casa. Não estou falando de estruturas físicas elaboradas, estou falando de cantos específicos onde você regularmente se coloca de joelhos e intercede pela sua família, onde você declara as promessas de Deus sobre seus filhos, onde você unge com óleo as portas e janelas, pedindo a proteção angelical. Porque quando você faz isso, você está literalmente marcando o território espiritual. Está dizendo ao mundo invisível que aquela casa pertence a Jeová e está sob sua jurisdição exclusiva. Silencie o coração. Respire devagar. O Espírito Santo está prestes a te tocar de uma forma que você nunca experimentou antes. E o que vou te revelar agora é tão poderoso que pode mudar não apenas sua vida, mas a vida de gerações futuras da sua família, porque estamos falando de quebra, de maldições que vêm se perpetuando há séculos através da sua linhagem. Estamos falando de fechar portais espirituais que seus antepassados abriram conscientemente ou inconscientemente. Estamos falando de estabelecer uma nova realidade espiritual sobre o nome da sua família, onde as bênçãos de Abraão vão fluir sem obstáculos e a prosperidade de Deus em todas as áreas vai se manifestar de forma sobrenatural. Terceiro,
E isso é crucial. Você precisa ensinar seus filhos sobre guerra espiritual, de uma forma apropriada para a idade deles. Porque muitos pais cristãos cometem o erro de deixar seus filhos totalmente ignorantes sobre a realidade espiritual. E então, quando esses filhos crescem e começam a sofrer ataques demoníacos, eles ficam desorientados, sem saber o que fazer, sem ter as ferramentas espirituais necessárias para se defender e acabam se tornando vítimas fáceis das estratégias do inimigo. Você pode tentar ignorar isso, pode tentar minimizar, pode até se sentir desconfortável com o nível de confronto espiritual que estou propondo, mas Deus não vai desistir de você. Ele não vai te deixar continuar vivendo na derrota e na opressão, quando Ele já pagou um preço tão alto na cruz para te dar vitória total sobre o inferno. E se você está sentindo resistência agora, se algo dentro de você está dizendo que isso é exagerado, que é fanatismo, que é misticismo demais, saiba que essa voz não vem de Deus. Vem do próprio inimigo que está aterrorizado com a possibilidade de você descobrir o poder que está disponível para você através da intercessão angelical. Quarto, você precisa ser radicalmente honesto sobre as brechas que você mesmo tem dado ao inimigo através de pecados secretos, vícios escondidos, relacionamentos ilícitos, entretenimento contaminado, porque não adianta absolutamente nada você orar pela blindagem de Miguel se ao mesmo tempo você está abrindo janelas para demônios entrarem através de pornografia, adultério emocional, música secular carregada de feitiçaria, filmes e séries que glorificam o ocultismo. Porque cada vez que você consome esse tipo de conteúdo, você está literalmente convidando espíritos imundos para habitarem na sua casa. O que você está sentindo no peito agora é o Espírito confirmando cada palavra que está sendo dita. E talvez você esteja sendo confrontado com pecados que tem tentado justificar, com áreas da sua vida que você sabe que não estão em ordem, mas tem empurrado para debaixo do tapete. E este é exatamente o momento de acertar as contas com Deus, de confessar tudo, de se arrepender genuinamente, de tomar decisões radicais de santidade, porque somente uma vida limpa pode manter uma casa limpa espiritualmente. Quinto, jejue regularmente em favor da sua família, especialmente quando você perceber que novos ataques estão sendo lançados, porque existem tipos de demônios que só saem através de oração e jejum, conforme Jesus mesmo declarou em Mateus 17:21. E quando você combina jejum intencional com oração fervorosa pedindo a intervenção de Miguel, você está liberando um poder espiritual devastador contra as forças das trevas que têm atormentado sua casa. Sexto, faça uma aliança de oração com outros guerreiros intercessores que você confia, porque Eclesiastes 4:12 nos ensina que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. E quando você tem outras pessoas orando em concordância pela proteção da sua família, você multiplica exponencialmente o poder espiritual disponível para a batalha. Há algo que Deus quer que você saiba neste momento, algo que vai libertar você de anos de culpa e condenação, e é o seguinte: muitos dos ataques que sua família tem sofrido não são resultado direto de falhas suas. Não são punição de Deus pelos seus erros, são simplesmente estratégias do inimigo que quer destruir o propósito de Deus na sua linhagem, porque quando o diabo olha para você e seus filhos, ele não vê apenas pessoas comuns, ele vê ameaças ao reino das trevas. Ele vê portadores de unção que podem virar cidades de cabeça para baixo, pode trazer avivamento, pode libertar milhares de cativos, e por isso ele está investindo tanto recurso demoníaco para tentar te destruir antes que você descubra quem realmente é em Deus. Sétimo,
Declare diariamente sobre sua casa e família as promessas específicas de proteção que estão na Bíblia, porque suas palavras têm poder criativo. E quando você fala em voz alta Salmo 91, completo sobre seus filhos antes deles saírem para a escola, quando você declara Isaías 54:17 de que nenhuma arma forjada contra você prosperará, você está ativando a fé que move o braço de Deus e aciona o ministério dos anjos. Algo está mudando em você enquanto lê estas palavras. Você não será mais o mesmo depois desta revelação. E é porque você finalmente entendeu que a blindagem espiritual da sua família não é responsabilidade do seu pastor. Não depende do grupo de intercessão da igreja. Não vai acontecer automaticamente só porque você vai aos cultos. É sua responsabilidade pessoal, como sacerdote da sua casa, estabelecer e manter esta cobertura angelical ativa. E agora que você sabe disso, agora que foi revelado a você, você se tornou responsável diante de Deus por agir conforme este conhecimento. 8º, tenha sempre óleo de unção consagrado disponível na sua casa e use-o regularmente para ungir as pessoas e os espaços, não por superstição, mas por fé na simbologia bíblica do óleo como representação do Espírito Santo. E quando você toca com óleo a testa dos seus filhos, antes deles dormirem, pedindo a proteção de Miguel, você está fazendo exatamente o que reis e sacerdotes faziam no Antigo Testamento. Está exercendo sua autoridade espiritual dada por Deus. O que acontece a seguir vai surpreender você, porque vamos entrar agora na dimensão de consagração total, onde não basta apenas pedir proteção, é necessário se entregar completamente aos propósitos de Deus. É preciso dizer sim, sem reservas, ao chamado que Ele tem sobre sua vida e sobre sua família. E esta segunda oração que vamos fazer juntos agora é mais profunda, mais intensa, mais comprometedora do que a primeira, porque aqui você vai estar fazendo alianças eternas com o Rei dos Reis. Você vai estar assinando um contrato espiritual com seu próprio sangue espiritual, dizendo que a partir de agora sua casa pertence inteiramente ao Senhor. Coloque a mão no coração novamente, sinta a presença de Deus se intensificando ao seu redor. Talvez você esteja sentindo calor no corpo, talvez esteja tremendo, talvez lágrimas estejam caindo incontrolavelmente. E tudo isso é evidência de que o Espírito Santo está se movendo poderosamente neste momento, preparando você para um nível de intimidade com Deus que você nunca experimentou antes. Toque seu coração agora e se conecte com Deus de uma forma visceral, profunda, total. E quando eu começar a oração, quero que você repita cada palavra com fé inabalável, com convicção absoluta de que cada sílaba que sair da sua boca vai subir como incenso diante do trono e vai desencadear uma resposta celestial imediata. Diga a Ele com fé: Pai eterno, eu me coloco agora de joelhos diante de Ti, não fisicamente neste momento, mas espiritualmente. Minha alma está prostrada diante da Tua majestade, reconhecendo que sem Ti eu não sou nada, não posso nada, e que todas as minhas tentativas de proteger minha família pelas minhas próprias forças têm sido inúteis e vazias. Senhor, Jesus, eu Te entrego agora minha casa. Não apenas as paredes físicas, mas tudo o que acontece dentro delas, as conversas, os pensamentos, os sonhos, os planos. Eu Te entrego meu casamento para que seja redimido e restaurado, para que se torne um testemunho vivo do Teu amor. Eu Te entrego meus filhos um por um, chamando cada um pelo nome agora diante de Ti. Peço que o sangue de Jesus cubra suas mentes, proteja seus corações, guarde seus passos, e que anjos poderosos, especialmente o príncipe Miguel, sejam destacados para acompanhá-los 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde quer que eles vão, seja na escola
no trabalho, na rua, que haja sempre um anjo do Senhor montando guarda. Espírito Santo, eu te peço agora que venhas habitar em cada cômodo da minha casa de forma manifesta, que tua presença seja tão real que até visitantes não cristãos sintam algo diferente quando entrarem, que minha casa se torne um santuário onde o nome de Jesus é exaltado continuamente, onde a palavra de Deus é honrada, onde a oração é praticada com fervor e onde demônios não podem permanecer, porque a glória de Deus é pesada demais para eles suportarem. Senhor, eu renuncio agora a toda a aliança que eu ou meus antepassados fizemos com o reino das trevas. Consciente ou inconscientemente, eu quebro em nome de Jesus toda maldição geracional que tem operado na minha família, toda síndrome de morte prematura, toda tendência a doenças específicas, todo padrão de divórcio e separação, toda inclinação ao vício e à dependência. E declaro que a partir desta data, uma nova história começa na minha linhagem. Uma história de bênçãos, de vitórias, de prosperidade em todas as áreas, porque o sangue de Jesus me comprou e me libertou de toda a escravidão do passado. Pai Celestial, assim como tu enviaste o anjo Gabriel para anunciar o nascimento de Jesus, assim como enviaste Miguel para expulsar Satanás do céu, assim como enviaste anjos para libertar Pedro da prisão, e fortalecer Jesus no Getsêmani, eu te peço agora que envies teus exércitos angelicais para estabelecerem uma fortaleza impenetrável ao redor de tudo que é meu, que seja como um muro de fogo, conforme Zacarias 2:5, que seja como a coluna de nuvem e fogo que guiava Israel no deserto, que seja uma blindagem tão poderosa que quando demônios tentarem atacar, eles sejam instantaneamente repelidos e atormentados pela presença dos teus anjos. E, Senhor, eu não oro apenas por proteção, eu oro por unção, por autoridade espiritual crescente, para que minha casa se torne não apenas um lugar protegido, mas um centro de poder espiritual, de onde ministério flui, de onde intercessão sobe constantemente, de onde luz brilha na escuridão do mundo, que vizinhos sejam salvos por causa da atmosfera celestial que emana da minha casa, que pessoas sejam curadas e libertas quando entrarem no meu lar, porque tua glória está presente ali. Eu me comprometo diante de ti agora a ser vigilante, a não dar lugar ao diabo em nenhuma área da minha vida, a vigiar sobre o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu falo, porque eu entendi que sou o sacerdote da minha casa e que esta responsabilidade é sagrada demais para ser tratada com negligência. E eu aceito este chamado com tremor, mas também com alegria, sabendo que tu me capacitarás para tudo o que está me pedindo. Obrigado, Senhor, porque sei que tu me ouviste, sei que a resposta já foi liberada do céu, sei que anjos já receberam ordens de marcha, sei que a blindagem já está sendo estabelecida neste exato momento. E eu recebo tudo isso pela fé, não porque sou digno, mas porque tu és fiel, não porque mereço, mas porque Jesus pagou o preço completo na cruz. Que minha casa seja para sempre marcada como propriedade exclusiva do reino de Deus, que a bandeira do céu tremule sobre meu teto e que todas as forças do inferno saibam que não têm autoridade nem permissão para tocar em nada que me pertence, porque eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro e protegido pelos exércitos do Deus vivo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu oro e decreto amém e amém. Você sente agora uma paz sobrenatural descendo sobre você, uma certeza inabalável de que foi ouvido e que algo definitivo aconteceu no mundo espiritual. E essa sensação não vai te abandonar, porque o que foi selado no céu não pode ser desfeito na terra. E a partir deste momento, sua casa está sob nova administração, sob novo governo, sob nova jurisdição espiritual. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus
e foi preparada especificamente para você que está lendo agora. Cada frase foi ungida com o óleo do Espírito Santo. Cada parágrafo foi embebido em oração e intercessão. E se você chegou até aqui, se leu até este ponto final, é porque há um chamado profético sobre sua vida que está sendo ativado neste exato momento. Você está sendo convocado para se tornar um guerreiro de oração, um protetor espiritual da sua família, um representante do reino de Deus na sua vizinhança. Os próximos dias vão revelar a você de forma prática e tangível que tudo que foi falado aqui é real. Você vai começar a notar mudanças na atmosfera da sua casa, seus filhos vão dormir melhor, as discussões no casamento vão diminuir. Aquela sensação de opressão que você sentia ao entrar em determinados cômodos vai desaparecer. E você vai saber no seu espírito que foi a intervenção angelical que Miguel e seus exércitos estabeleceram em resposta às suas orações. Mas existe algo mais que você precisa fazer agora, e isso é crucial para manter a blindagem ativa e funcionando com eficiência máxima. Você precisa viver uma vida de santidade prática. Não uma santidade falsa e religiosa, baseada em aparências e tradições humanas, mas uma santidade genuína do coração que se manifesta em decisões diárias de obedecer a Deus, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando você poderia se safar com um pequeno pecado que ninguém descobriria, porque a verdadeira blindagem espiritual só funciona plenamente quando não há brechas legais que demônios possam explorar. E lembre-se sempre de que esta não é uma batalha de uma vez só. Não é como se você orasse hoje e pronto. Nunca mais precisaria se preocupar com guerra espiritual. Pelo contrário, você acabou de entrar em um novo nível de confronto onde o inimigo vai testar sua determinação, vai procurar seus pontos fracos, vai tentar te fazer desistir através de cansaço, desânimo ou bombardeio de pensamentos mentirosos dizendo que nada disso funciona. Mas você precisa permanecer firme, precisa continuar orando diariamente pela proteção de Miguel, precisa manter sua casa limpa espiritualmente, precisa ser vigilante sobre o que entra pelos olhos e ouvidos de cada membro da família. A vitória já foi conquistada na cruz, o diabo já foi derrotado, mas você precisa aplicar essa vitória de forma consciente e intencional em cada área da sua vida. E quando você faz isso, em parceria com os exércitos angelicais que Deus colocou à sua disposição, você se torna literalmente imparável, uma força espiritual tão poderosa que principados e potestades tremem diante da sua autoridade em Cristo Jesus. Esta mensagem chegou até você hoje porque Deus está levantando um exército de intercessores que vão virar a batalha espiritual a favor do reino. Pessoas comuns como você e eu, que entenderam que não precisamos aceitar passivamente os ataques do inimigo, que temos recursos celestiais disponíveis, que podemos e devemos clamar pela intervenção dos anjos de Deus, e que quando fazemos isso com fé bíblica genuína, as coisas mudam, a realidade se transforma, milagres acontecem, famílias são restauradas, filhos são salvos, casamentos são curados e a glória de Deus se manifesta de forma poderosa. Agora deixe-me falar algo que vai tocar a parte mais profunda do seu ser. Algo que o Espírito Santo está queimando no meu coração neste momento para compartilhar com você. E é sobre o legado espiritual que você está construindo. Não apenas para esta geração, mas para todas as gerações futuras que virão da sua linhagem. Porque quando você toma a decisão de estabelecer esta blindagem espiritual através da oração a Miguel, quando você assume sua posição como sacerdote da sua casa, quando você se coloca como um muro de proteção entre sua família e as forças do inferno,
Você não está apenas mudando sua realidade presente, você está alterando o DNA espiritual de toda a sua descendência pelos próximos 100, 200, 300 anos. Pense nisso por um momento. Pense nos seus bisnetos que ainda nem nasceram. Pense nos filhos dos seus filhos que um dia existirão. E entenda que a decisão que você está tomando hoje, as orações que você está fazendo neste momento, os pactos espirituais que você está estabelecendo com o céu, tudo isso vai reverberar através do tempo e criar uma herança de proteção divina, uma cobertura angelical que vai acompanhar cada membro da sua família através das gerações. E eles nem vão saber porque são tão abençoados, porque os demônios fogem deles, porque há sempre anjos por perto quando o perigo se aproxima. Mas você vai saber, você que está aqui hoje fazendo esta aliança com Deus, vai saber que foi o seu joelho dobrado, foi a sua oração fervorosa, foi a sua fé inabalável que liberou tudo isso. O que acontece a seguir vai definir não apenas o seu destino, mas o destino de centenas de pessoas que vão nascer do seu ventre ou das suas decisões espirituais. E eu não estou sendo exagerado, não estou dramatizando, estou sendo profético, porque o Espírito Santo está me mostrando agora que há pessoas lendo isso, que estão prestes a dar à luz filhos que serão poderosos no reino, crianças que vão crescer para se tornarem evangelistas, pastores, missionários, intercessores de nível apostólico. Mas o inimigo sabe disso. O diabo tem dossiês completos sobre essas crianças antes mesmo delas nascerem. E ele está planejando ataques devastadores para tentar abortar o propósito divino, para tentar destruir essas sementes antes que possam germinar. E é por isso que você está aqui agora. Não é coincidência, é providência divina. Deus te trouxe até esta palavra exatamente neste momento, porque Ele quer te equipar com as ferramentas espirituais necessárias para proteger aquilo que Ele está prestes a fazer na sua família. Você consegue sentir a importância deste momento? Consegue perceber que estamos em um ponto de inflexão histórico na sua jornada espiritual, onde o antes e o depois serão radicalmente diferentes, onde sua história familiar vai ser dividida em duas eras. A era antes desta revelação sobre Miguel e a era depois. E tudo que você precisa fazer é crer, é ter fé suficiente para agir conforme o que foi revelado, é ser obediente ao impulso do Espírito Santo que está te empurrando agora mesmo em direção a uma vida de autoridade espiritual que você nem imaginava ser possível. Há algo mais que preciso te dizer, e é sobre o preço que Jesus pagou para que você tivesse acesso a esta dimensão de proteção angelical. Porque quando ele morreu na cruz, não foi apenas para perdoar seus pecados, foi para restaurar sua posição original como Filho de Deus, com todos os direitos e privilégios que isso implica. E um desses privilégios é ter anjos ministrando a você, conforme Hebreus 1:14, que pergunta retoricamente: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? E se você é salvo pelo sangue do Cordeiro, se você confessou Jesus como Senhor, então os anjos têm obrigação de te servir, não por causa de quem você é, mas por causa de quem Jesus é em você. E quando você ora pedindo a intervenção de Miguel, você está simplesmente reivindicando um direito que foi comprado com o sangue precioso de Cristo. Talvez neste exato momento você esteja sentindo uma mistura de emoções. Parte de você está explodindo de esperança porque finalmente viu uma luz no fim do túnel da sua guerra espiritual. Mas outra parte está com medo de acreditar, está com receio de se decepcionar novamente, porque já tentou tantas coisas que não funcionaram, já ouviu tantas promessas que não se cumpriram, e agora tem medo de colocar sua fé nesta revelação sobre Miguel e acabar frustrado mais uma vez.
Mas eu preciso te dizer algo com toda a autoridade espiritual que Deus me deu. Esta palavra não é como as outras. Esta revelação não é apenas mais uma técnica religiosa, é uma verdade fundamental das Escrituras que tem funcionado para os santos ao longo de 2000 anos de história da Igreja. E vai funcionar para você também, se você der o passo de fé necessário. Pare tudo agora e apenas sinta. Sinta o que está acontecendo no seu espírito enquanto você lê estas palavras. Há uma batalha acontecendo bem agora pela sua alma. O diabo está desesperado, tentando te distrair, tentando fazer você desistir de ler, tentando plantar dúvidas e questionamentos, porque ele sabe que, se você realmente entender e aplicar o que está sendo revelado aqui, ele vai perder autoridade sobre você e sua família para sempre. E essa é uma perda que o inferno não está disposto a aceitar sem lutar com todas as forças que tem. Mas o Espírito Santo é maior, infinitamente mais poderoso, e ele está segurando sua atenção neste momento. Está abrindo os olhos do seu entendimento, está quebrando as escamas de incredulidade que cobriam sua visão espiritual. E em breve você vai ver com clareza e cristalina que tudo isso é real, que anjos são reais, que Miguel é real, que a guerra espiritual é real e que você tem sido chamado para ser um guerreiro nesta batalha cósmica entre luz e trevas. Pense em tudo que você passou até chegar aqui. Todas as lutas, todas as derrotas, todos os momentos em que você quase desistiu, todos aqueles dias escuros onde parecia que Deus tinha te abandonado, e agora entenda que nada disso foi em vão. Cada batalha te preparou para este momento, cada derrota te ensinou lições que você precisava aprender. Cada cicatriz que você carrega é uma medalha de honra que prova que você é um sobrevivente, um lutador, alguém que não desistiu mesmo quando tinha todos os motivos para fazer isso. E é exatamente por isso que Deus escolheu você para receber esta revelação hoje. O Senhor não confia segredos profundos do reino para pessoas fracas e inconstantes. Ele revela seus mistérios apenas para aqueles que provaram através do fogo da tribulação, que são dignos em confiança, que não vão usar o conhecimento espiritual de forma leviana ou manipuladora, que vão honrar a revelação através de uma vida de santidade e obediência. E você passou no teste mesmo sem saber que estava sendo testado. Suas lágrimas de madrugada foram vistas. Suas orações desesperadas foram ouvidas. Seu clamor silencioso ecoou nas cortes celestiais. E agora chegou o momento da resposta. O momento onde Deus vai te mostrar que Ele esteve ao seu lado o tempo todo, que nunca te abandonou, nem por um segundo, e que estava apenas esperando o tempo certo, o momento kairos perfeito, para liberar esta unção de proteção angelical sobre você. Existe um versículo em Isaías 45 que diz que Deus te chamou pelo teu nome, que tu és seu, e isso significa que cada fio de cabelo da sua cabeça está contado, cada lágrima que você chorou está guardada em um frasco celestial, cada batalha que você enfrentou está registrada nos livros eternos, e tudo isso tinha um propósito, estava preparando você para se tornar um príncipe ou princesa no reino de Deus, alguém que não apenas sobrevive, mas governa, que não apenas resiste, mas conquista, que não apenas se defende, mas ataca as fortalezas do inimigo e liberta cativos. Você está prestes a entrar em uma nova dimensão de autoridade espiritual, onde as coisas vão começar a funcionar de forma diferente na sua vida, onde portas que estavam fechadas há anos vão se abrir subitamente, onde provisões que pareciam impossíveis vão aparecer, de lugares inesperados, onde relacionamentos que estavam mortos vão ressuscitar com novo vigor,
onde doenças que os médicos declararam incuráveis vão desaparecer sem explicação. E tudo isso porque a blindagem de Miguel não é apenas defensiva, ela também cria um campo de bênçãos ao seu redor, uma atmosfera de favor divino que atrai tudo que é bom e repele tudo que é maligno, transformando você em um ímã para as promessas de Deus. Mas isso vem com uma responsabilidade enorme, porque a quem muito é, dado muito será cobrado. E agora que você conhece esta verdade, agora que teve acesso a este nível de revelação espiritual, você não pode mais viver como vivia antes, não pode mais ser negligente com sua vida de oração, não pode mais brincar com o pecado, não pode mais permitir que a mediocridade espiritual defina seus dias. Você foi chamado para um padrão mais alto, para uma santidade mais profunda, para um compromisso mais radical com o reino de Deus. E sabe o que é mais incrível nisso tudo? É que você não está sozinho nesta jornada. Existem milhares de outros guerreiros espirituais espalhados por todo o mundo neste exato momento que estão recebendo a mesma revelação, que estão sendo despertados pelo Espírito Santo, que estão aprendendo a clamar pela intervenção de Miguel, e juntos vocês formam um exército invisível, mas real, uma força espiritual tão poderosa que está fazendo o inferno tremer de medo, porque o diabo sabe que quando os filhos de Deus descobrem sua verdadeira identidade e autoridade em Cristo, quando eles aprendem a operar em parceria com os anjos, quando eles começam a usar as armas espirituais que Deus colocou à disposição deles, o jogo muda completamente. A balança da batalha espiritual pende decisivamente para o lado do reino. E principados que governaram cidades e nações por séculos começam a cair como dominós. Você faz parte deste movimento profético. Você é uma peça essencial neste quebra-cabeça divino, e sua obediência ou desobediência ao chamado que está sendo feito agora vai afetar não apenas sua família, mas toda a sua região, sua cidade, sua nação. Porque quando uma pessoa se levanta em autoridade espiritual genuína, ela cria uma brecha na escuridão, por onde a luz de Deus pode invadir. E onde a luz invade as trevas, tem que recuar obrigatoriamente, não tem escolha. Porque trevas e luz não podem coexistir no mesmo espaço. Então me diga agora, você está pronto para assumir este manto? Você está disposto a pagar o preço da vigilância constante? Você está preparado para viver uma vida de santidade prática, onde cada decisão é filtrada através da pergunta: isso vai abrir ou fechar brechas espirituais na minha casa? Você tem a coragem necessária para se posicionar como um muro entre sua família e o inferno, mesmo quando isso significa dizer não para coisas que todo mundo ao seu redor está dizendo sim. Você possui a fé inabalável necessária para continuar orando e declarando proteção angelical, mesmo nos dias em que parece que nada está acontecendo, quando o céu parece silencioso e distante, quando suas emoções estão gritando que você está sozinho e abandonado. Porque é exatamente nesses momentos de teste que sua verdadeira fé é revelada. É quando tudo parece estar desmoronando que você descobre se realmente acredita ou se era apenas uma emoção passageira. E eu preciso ser honesto com você. Este caminho de autoridade espiritual não é fácil. Não é para os fracos de coração. Não é para aqueles que querem uma religião confortável, que não exige nada além de aparecer no culto de domingo. Este caminho é para guerreiros, para pessoas que estão dispostas a morrer para si mesmas diariamente, que entendem que seguir a Jesus é muito mais do que apenas aceitar um seguro contra o inferno, é se alistar em um exército celestial que está travando a batalha mais importante da história. Mas, ao mesmo tempo, deixe-me te encorajar dizendo que não há nada mais satisfatório, mais realizador, mais recompensador do que viver neste
nível de propósito divino, porque quando você experimenta pela primeira vez o poder de Deus respondendo às suas orações de forma tangível, quando você vê com seus próprios olhos um demônio sendo expulso porque você invocou o nome de Jesus e clamou pela intervenção de Miguel, quando você testemunha a transformação radical na atmosfera da sua casa porque você estabeleceu a blindagem espiritual, quando você observa seus filhos crescendo em sabedoria e graça porque anjos estão guiando seus passos, não há nada neste mundo que se compare a isso. Nenhuma quantidade de dinheiro, nenhum sucesso profissional, nenhum prazer terreno pode igualar a satisfação profunda de saber que você está cumprindo seu destino eterno, que está fazendo diferença real na guerra entre luz e trevas, que sua vida tem significado cósmico que vai ecoar pela eternidade. E é isso que está sendo oferecido a você hoje. Não é apenas proteção para sua casa, não é apenas blindagem para sua família, é uma oportunidade de se tornar quem Deus sempre planejou que você fosse. Um filho ou filha do reino, operando em autoridade total, caminhando em poder sobrenatural, vivendo em vitória constante sobre todas as obras do diabo. E essa oferta tem prazo de validade. Não porque Deus é caprichoso, mas porque existem janelas proféticas que se abrem e se fecham. Momentos kairos que, se você perder, não voltam mais. E este é um desses momentos. Você pode sentir no seu espírito que é agora ou nunca, que esta é sua chance de mudar completamente a trajetória da sua história, e a escolha é sua. Sempre foi sua, sempre será sua, porque Deus não força ninguém. Ele apenas apresenta a oferta e espera que você decida se vai receber ou rejeitar. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo, tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.